E aí, gurizada, hoje a gente vai apresentar sobre o... E aí, cara? Bom, você já deve conhecer o absolutismo. E o absolutismo é o poder do rei de fazer tudo que ele quiser, na hora que ele quiser. E esses reis eram muito safados. Eles diziam que eram escolhidos por deuses e tal pra governar todo mundo, pra ter direito sobre todo mundo. E tudo começou no século XVII, quando Elizabeth I e Henrique VIII governavam a Inglaterra, tudo normal, quando de repente Elizabeth I morreu e não deixou herdeiros. Então chamaram o Jaime I, Da dinastia Stuart. e ele era um rei totalmente absolutista. Ele era muito absolutista, foi ele quem impôs o mercantilismo. Mercantilismo é o poder absoluto do Estado sobre o mercado. Tá, e esse mercantilismo causou uma revolta entre os camponeses, porque os camponeses queriam produzir para si mesmos, só que o Estado interferia nisso e pegava todo o produto que eles faziam para o Estado. E isso causou muitas revoltas. E com isso os burgueses ficaram meio irritados, porque tipo, antes eles podiam também fazer parte das decisões do governo, só que agora só os nobres tinham direito de se intrometer nas decisões do rei. E eles ficaram meio chateados com isso. Pelo fato de Jaime I ser anglicano, ele dizia que sem bispo não havia rei. Aí ele começou a cobrar uma taxa das pessoas para a igreja, Conhecida como o dízimo. Jaime estava lá governando o seu absolutismo quando de repente ele morreu. Para continuar o seu reinado, chegou o filho dele. Carlos I. O Carlos I foi um cara muito filho da mãe, porque ele resolveu implantar na Inglaterra, país puritano, o anglicanismo. E também decidiu que ele ia governar durante 11 anos sem convocar o parlamento. Ele foi expulso do poder da Inglaterra. Por Revolução Britânica é a disputa entre monarquia e parlamento. Quem apoiava o parlamento eram os cabeças e os cavaleiros apoiavam o rei. Aí as pessoas começaram a ficar pobres, o rei começou a perder o poder, aí ele pediu ajuda do parlamento. Só que como o rei conseguiu governar 11 anos sem parlamento, aí o parlamento quis dar um golpe nele. Aí nessa briga toda entre o rei e o parlamento conseguiu ficar por cima e por fim eles acabaram decapitando o Carlos. Depois da morte de Carlos I, no meio da confusão ali, depois da morte dele, surgiu Cromwell, que ele governou por 5 anos e depois Diferente morreu. de todo mundo. Cromwell foi o cara que fechou o parlamento, criou a Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns e o Exército do Novo Tipo, onde os jovens só entravam por mérito, não por serem nobres, riquinhos e poderosões. Quando Cromwell morre, o parlamento chama Carlos II, filho de Carlos I. E em vez de mudar a dinastia, eles continuam com a dinastia Stuart. Com a chegada do Carlos II, todo mundo achou que ele ia implantar de novo o absolutismo, que nem como a família dele era absolutista, só que isso não aconteceu. Ele continuou com o governo que era antes. Porém, como todos, ele morreu. Aí ferrou. Ferrou. Com a morte de Carlos II, assume Jaime II, que como a família dele era absolutista, ele voltou com o absolutismo. E o parlamento descobriu sobre essas ideias do Jaime II e começou a tomar atitudes, e essas atitudes levaram ao começo da Revolução. A Revolução Gloriosa foi chamada de gloriosa porque não derramou nenhuma gota de sangue. Ela só foi resolvida por um golpe do Estado que o parlamento fez. E com essa revolta veio para governar Guilherme de Orange. E o Orange era casado com a filha do Jaime II. Só que mesmo assim ele era do lado do parlamento. Então ele era bonzinho. Os cercamentos é feito pela gentry, é a nobreza progressista rural, criando ovelhas para fazer os tecidos.
expulsando os pobres do campo. As leis contra a vadiagem foram criadas quando os camponeses foram expulsos do campo e foram para a cidade. Aí, quando eles chegaram na cidade, eles ficaram sem fazer nada, eles ficaram só vagabundeando. Aí o rei, para evitar que isso acontecesse, ele impôs castigos físicos para quem continuasse a fazer nada.